Olá a todos e bem-vindos. Aqui é o Martim falando. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Negociações secretas de Erdogan com o chefe da ONU, esse acordo no Mar Negro pode mudar o mundo? Últimas notícias, protestos em massa ocorrem no Níger contra a presença militar francesa. Alerta de queda no preço do petróleo, mais notícias da China são o pior pesadelo para o seu bolso? Tópico número 1. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan expressou sua intenção de se reunir com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para discutir a potencial retomada do acordo de grãos no Mar Negro. Erdogan acredita que esse acordo é de extrema importância para a segurança alimentar global e elogiou os esforços da ONU em abordar preocupações relacionadas à iniciativa. O acordo de grãos, assinado anteriormente em julho de 2022, permitia que grãos ucranianos fossem exportados através de portos no Mar Negro sob controle russo, embora a Rússia tenha se retirado do acordo no início deste ano. Como a Ucrânia e a Rússia são importantes produtores de trigo e outros grãos alimentícios, a retomada desse acordo é crucial. Durante a visita de Erdogan a Sochi, ele participou de discussões com o presidente russo Vladimir Putin sobre diversos tópicos, sendo o acordo de grãos o ponto central. A Rússia afirmou estar disposta a discutir a retomada do acordo, porém com certas condições, como a reconexão de seu banco agrícola ao sistema de pagamentos global SWIFT seguro para o transporte de grãos para portos europeus. Erdogan enfatizou a importância dessas condições para manter as vendas de grãos. Além disso, ele destacou as preocupações de Putin em relação à postura do Ocidente em relação à Rússia, enfatizando que, sem o cumprimento das promessas feitas pela Europa, pode não haver progresso na questão do acordo de grãos. Além do acordo de grãos, a visita de Erdogan a Sochi também envolveu discussões sobre os esforços de mediação da Turquia na Ucrânia, crises alimentares globais e cooperação energética. Ele reiterou o papel da Turquia como defensora da paz, diálogo e diplomacia na guerra em curso na Ucrânia. Erdogan expressou prontidão para contribuir com a paz e continuar seu papel de facilitador, especialmente em questões como trocas de prisioneiros e a usina nuclear de Zaporizhia. Ele expressou esperança por uma paz justa e duradoura com base no direito internacional para encerrar a guerra. A cooperação energética foi outro tema significativo durante o encontro de Erdogan com Putin. Eles discutiram diversos projetos com o objetivo de fornecer produtos energéticos para a Europa e além, por meio da Turquia. Erdogan considerou o estabelecimento de um centro de gás natural na Turquia como uma forma de avançar tanto o transporte quanto o preço da energia. Ele enfatizou a aspiração da Turquia de se tornar um hub energético, afirmando que as conquistas do país na diplomacia energética têm demonstrado sua indispensabilidade no Mediterrâneo Oriental. Também foram mencionados planos para estabelecer um centro relacionado ao gás natural, semelhante aos de Londres e Hamburgo. Em geral, as discussões de Erdogan em Sochi giraram em torno da retomada do acordo de grãos no Mar Negro, dos esforços de mediação da Turquia na Ucrânia, da segurança alimentar global e da cooperação no setor energético. O presidente turco enfatizou a importância desses tópicos para a estabilidade regional e internacional. Durante a visita, também foi anunciado o objetivo de atingir um volume de comércio de US$100 bilhões entre a Turquia e a Rússia. Esta troca esclarecedora de informações abre espaço para as opiniões do público sobre os tópicos discutidos. Os leitores são convidados a compartilhar seus pensamentos e perspectivas sobre a potencial retomada do acordo de grãos no Mar Negro, os esforços de mediação da Turquia, a segurança alimentar global e a cooperação no setor energético na seção de comentários. Tema número 2. Últimas notícias: protestos em massa surgem no Níger contra a presença militar francesa. Milhares de manifestantes na capital do Níger, Niamey, reuniram-se para exigir a retirada das tropas francesas, conforme exigido pela junta que assumiu o controle do país em junho. A manifestação, organizada por várias organizações civis críticas à presença militar francesa, ocorreu perto de uma base que abriga soldados franceses. Os manifestantes seguravam faixas expressando sua oposição à presença do exército francês, exigindo que eles deixassem o país. Ao longo do dia, a multidão aumentou em número, com uma concentração densa formando-se perto da base militar francesa nos arredores de Niamey. O protesto ocorreu em paralelo com manifestações semelhantes e um atrito diplomático entre o regime militar e a França.
A junta acusou a França de interferir nos assuntos do país ao apoiar o presidente deposto, o que aumentou ainda mais as tensões. Em resposta, o regime militar nigeriano declarou a expulsão imediata do embaixador francês Sylvain Ite e revogou sua imunidade diplomática, citando preocupações com a ordem pública. O presidente Emmanuel Macron elogiou o trabalho de Ite no Níger e afirmou que ele permaneceria no país, ignorando o prazo de 48 horas para sair imposto pelas autoridades. A situação política no Níger tornou-se tumultuada em 26 de julho, quando o general Abdourahmane Tiani, ex-comandante da Guarda Presidencial, liderou uma intervenção militar que resultou na saída do presidente Mohamed Bazoum. Desde então, as relações com a França, que foi tanto a antiga potência colonial do Níger quanto uma aliada na luta contra o terrorismo, se deterioraram, principalmente porque a França escolheu apoiar Bazoum. Em 3 de agosto, o regime militar anunciou a suspensão de acordos militares com a França, uma medida ignorada por Paris com base na legitimidade. O exército francês deixou claro que não hesitaria em tomar medidas se suas instalações militares e diplomáticas no Níger fossem alvo de qualquer escalada de tensões. Atualmente, cerca de 1.500 soldados franceses estão estacionados no Níger como parte de uma força regional de contra-insurgência. É essencial considerar as perspectivas de todas as partes envolvidas nessa complexa situação. Os apoiadores do protesto argumentam que a presença de tropas francesas simboliza a continuação do colonialismo e interfere na soberania do Níger. Eles sustentam que a presença militar francesa não resultou na estabilidade e segurança desejadas, e que deveria ser substituída por soluções internas. Por outro lado, alguns podem afirmar que a presença militar francesa é vital para combater o terrorismo e preservar a estabilidade da região. Eles argumentam que a cooperação entre o Níger e a França tem sido benéfica ao longo dos anos e que o apoio francês é crucial na luta contra grupos extremistas. Essas visões diferentes destacam a necessidade de uma discussão aberta e diálogo respeitoso para abordar as preocupações de ambos os lados. É crucial considerar o contexto histórico, as relações bilaterais e as dinâmicas de segurança regional ao examinar essa questão. Encorajando os leitores a compartilhar suas opiniões na seção de comentários, podemos promover um saudável intercâmbio de ideias e um melhor entendimento entre nosso público. Tema número 3. Alerta de queda do petróleo. As más notícias da China são o pior pesadelo para a sua carteira? Os preços do petróleo sofreram uma queda na terça-feira após a divulgação de dados pessimistas que aumentaram as preocupações com a recuperação econômica da China após a pandemia. No entanto, o impacto dos cortes de oferta esperados pelos principais membros da OPEP+ ajudaram a limitar as perdas. Às 7h54 GMT, os futuros do petróleo Brent para novembro estavam em queda de 65 centavos, a $88,35 por barril, enquanto os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para outubro tiveram uma leve queda de 17 centavos, atingindo $85,38 por barril. A China, sendo a segunda maior economia global, tem uma importância significativa para impulsionar a demanda por petróleo ao longo do restante de 2023. Ultimamente, seu desempenho econômico lento tem decepcionado os mercados, pois o estímulo prometido não atendeu às expectativas. Uma pesquisa do setor privado realizada na terça-feira revelou que o setor de serviços da China teve sua expansão mais lenta em 8 meses durante agosto, principalmente devido à fraca demanda que continua a afetar o país como o maior importador de petróleo do mundo. Analistas de mercado observaram que os esforços recentes empreendidos pela China para impulsionar sua economia já foram considerados nos mercados, compensando assim o suporte potencial derivado dos esperados cortes na oferta de petróleo. Contribuindo ainda mais para o sentimento pessimista, dados da Europa demonstraram uma situação em deterioração. A queda na atividade empresarial na zona do euro acelerou a um ritmo mais rápido do que inicialmente previsto em agosto, refletindo uma contração no setor de serviços dominante. Essa pesquisa levanta preocupações sobre as perspectivas do bloco possivelmente entrar em uma recessão. É amplamente antecipado que a Arábia Saudita estenderá seus cortes voluntários na produção de petróleo para outubro, enquanto a Rússia deverá anunciar um novo acordo de corte na oferta da OPEP+ ainda esta semana, conforme declarado por seu vice-primeiro-ministro. Em setembro,
Moscou já revelou planos de reduzir as exportações em 300 mil barris por dia, BPD, após um corte de 500 mil BPD em agosto. Da mesma forma, Riad deve manter um corte voluntário de 1 milhão de BPD em outubro. Considerando as expectativas do mercado, analistas da ING expressaram dúvidas de que esses dois países desviariam da extensão dos cortes na produção, pois isso poderia desencadear uma venda massiva no mercado. No Japão, a terceira maior economia do mundo, os gastos das famílias em julho caíram 5,0% em relação ao ano anterior, superando a queda prevista de 2,5%. Isso marcou o quinto mês consecutivo de queda nos gastos das famílias. À luz das informações apresentadas, é evidente que o mercado de petróleo é influenciado por vários fatores, incluindo o desempenho econômico de grandes economias como China e Europa. Os cortes esperados na oferta pelos membros da OPEP+ parecem estar ajudando a mitigar parte da pressão baixista sobre os preços do petróleo. No entanto, a trajetória futura incerta da economia global requer mais atenção e análise. Gostaríamos de ouvir suas opiniões sobre esse tema. Qual é a sua opinião sobre o estado atual dos preços do petróleo e sua relação com o panorama econômico global? Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar sua perspectiva na seção de comentários abaixo.